Boa tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada a todos que estão assistindo este vídeo e nós vamos falar sobre fármacos antiparkinsonianos. Mas para começar, devemos começar com a pergunta: o que é a doença de Parkinson? O que ela ocasiona? Para então falarmos sobre como podemos tratá-la. Então, a doença de Parkinson, basicamente, como vocês podem ver nesse desenho de mesencéfalo, afeta a substância negra. A substância negra é essa área aqui, que, como vocês podem ver no mesencéfalo normal, ela é negra. Mas no patológico, que no caso da doença de Parkinson, ela se mostra esbranquiçada. Isso acontece porque ela foi degenerada. Mas agora vamos entender a lógica disso tudo. Como a degeneração da substância negra pode levar aos problemas da doença de Parkinson. Então, devemos que compreender que com a substância negra danificada, o que vai acontecer é que vamos ter, em consequência, menos dopamina. E menos dopamina, nós sabemos que ela tem importantes funções no sistema de coordenação motora, labilidade, eh, nas emoções e afins. Ela é um neurotransmissor muito importante para o sistema nervoso. Mas agora que estamos nesse quadro de menos dopamina, como vamos passar por isso? Então, basicamente, nós temos fármacos para fazer com que tenhamos mais acionamento de receptores. Podemos fazer com que haja mais dopamina. Sim, podemos aumentar a produção da dopamina para ficar em níveis estáveis. E também nós podemos reduzir, nesse caso, a degradação da dopamina que temos. Então, como nós podemos, então, meus caros, atingir esses objetivos farmacológicos que eu mencionei? E isso é extremamente interessante. Vamos falar sobre, primeiro, o levodopa. Como vocês podem ver nesta imagem didática, o levodopa ele é um estereoisômero da dopa, ou seja, ele vai realizar funções similares a ela. Como nós sabemos no metabolismo do neurotransmissor dopamina, a dopa é quem antecede a dopamina ao ser metabolizada pela dopa descarboxilase, nesse caso, um grupo carboxilo é removido, como o nome deixa bem claro. E com a L-dopa não vai ser diferente. O que vai acontecer é que justamente ela vai sofrer a ação da dopa descarboxilase e, tchananã, ela se torna dopamina. Com isso, nós podemos atingir o efeito que eu mencionei anteriormente de compensar a produção de dopamina para que o paciente parkinsoniano consiga ter níveis mais estáveis do que a doença, enfim, leva ele a ter. Outros fármacos importantes são a rasagilina e a selegilina. Devemos compreender que a MAO-B, a monoaminoxidase B, ela justamente oxida a dopamina e converte ela numa DOPAC, que é uma forma, em vez de falar muitas palavras, ela é inútil. Ela não exerce as funções da dopamina, ela é só um substrato. E o que é que acontece? Se eu tenho monoaminoxidase B, eu tenho mais degradação da dopamina. E o paciente parkinsoniano já tem pouca dopamina, o que não é muito interessante para ele. Já se ele tem pouca, perder ainda mais. Então, os objetivos aqui são justamente de conturbar essa degradação e reduzi-la. Com isso, a rasagilina e a selegilina então vão inibir a monoaminoxidase B. Logo, a dopamina vai poder permanecer em níveis adequados. Outros fármacos são a tolcapona e a entacapona, que vão realizar basicamente a mesma coisa, só que com a CONT. A CONT-T ela também degrada a dopamina, e aí ela, em níveis altos, ela aumenta justamente a degradação. Logo, degradação. Logo, controlando os níveis dela, eu posso justamente manter essa degradação em níveis baixos o suficiente para que o paciente parkinsoniano tenha níveis mais estáveis de dopamina. E agora vamos para um resuminho didático disso tudo. Basicamente, eu aplico a L-dopa, que é o precursor
da dopamina. E ele deve atravessar a barreira hematoencefálica por transportadores de L-dopa, nesse caso. Mas devemos compreender aqui o que acontece. Que nós temos a dopa-descarboxilase que vai converter o L-dopa em dopamina antes da barreira hematoencefálica. E isso, meus caros, não é interessante. Mas por que não é interessante? Porque eu vou ter eu posso fazer com que toda a minha L-dopa administrada do meu paciente acabe vindo para cá e não entre na barreira hematoencefálica. E aí isso não é lá muito interessante, porque assim, eu vou ter no resto do corpo, mas não vou ter no sistema nervoso, que é o mais importante. Pois é. E é por isso que existe o carbidopa. O carbidopa, ele vai fazer o quê? Ele vai justamente inibir essa dopa descarboxilase antes da barreira hematoencefálica, fazendo com que a maior parte dessa L-dopa aqui ultrapasse a barreira hematoencefálica e realize seus efeitos farmacológicos. Também nós temos a Conte, como eu mencionei anteriormente, em que a entracapona e a tolcapona vão fazer seus devidos serviços de inibi-la, evitando a perda da L-dopa administrada. Ótimo. Agora esse L-dopa, ele tchururu, 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 ele entrou aqui. Ele vai na barreira hematocefálica e está aqui no sistema nervoso. Ele vai sofrer ações da dopa descarboxilase e então se converter em dopamina. Excelente. O que nós vamos ter que fazer? Aplicar a rasagilina e a selegilina para inibir a MAO-B, evitando a perda das minhas quantidades de dopamina, e inibir a CONT também, por meio da tolcapona. Pronto, eu consegui criar dopamina no sistema nervoso, que ultrapassou a barreira hematoencefálica, consegui conservar ela e agora eu preciso que ela se ligue nos receptores. Muito bem, mas eu posso aplicar esses fármacos aqui, o pramipexol, o ropinirol, o bromocriptina e a pergolida. Eles são o quê? Eles são agonistas dos receptores dopaminérgicos, ou seja, eles vão mimetizar a ação da dopamina nos receptores de dopamina, fazendo com que justamente eu tenha maior acionamento de receptores, e com isso, se eu tenho maior acionamento dos receptores, eu vou ter justamente maior efeito dopaminérgico. Logo, eu vou conseguir fazer com que os sintomas parkinsonianos sejam reduzidos. E, meus caros, eu creio que isso tenha sido a nossa aula sobre fármacos antiparkinsonianos, como vocês podem ver aqui. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E enfatizo que se vocês tiverem alguma sugestão de próximo vídeo, eu estou aceitando nesses períodos meio difíceis. E é isso. Agradeço a todos.